Fala pessoal, mais uma questão aqui sobre calorimetria, tá? Já vai se inscrevendo no canal, vai curtindo o vídeo, comentando, compartilhando. Questão do Enem 2014, calorimetria. Vamos lá. Diz o seguinte: aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus, tá? Até 70 graus. Então, vou deixar já marcadinho aqui os 70 graus, que vai ser importante. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de quanto? 30 graus Celsius. Então, veja que o pico é de 70, o ideal é de 30 graus, tá? Por isso, deve-se misturar a água aquecida com água à temperatura ambiente, tá? De um outro reservatório que se encontra a quanto? A 25. Então, eu tenho uma temperatura mínima aqui de 25, uma máxima de 70, e eu quero que chegue num ponto de equilíbrio de quanto? De 30. Então, ou seja, aquela água que tem 25 vai ter que alcançar 30, vai subir a temperatura, e aqui tem 70, quando eu misturar, vai cair para 30, tá bom? Então, uma vai estar ganhando energia, outra vai estar perdendo energia. Mas como é que isso vai acontecer, professor? Nós vamos misturar essas substâncias e nós vamos analisar isso à luz da quantidade de energia que cada uma recebe, tá bom? Mas a pergunta é a seguinte: qual a razão? Lembre-se que razão é uma divisão, tá? Entre a massa de água quente e a massa de água fria. Ele quer a razão entre isso, ele quer mQ sobre mF, ou seja, a massa da água quente sobre a massa da água fria, na mistura. Agora eu vou pegar a mistura, eu vou pegar água quente e água fria, uma está a 70, a outra está a 25, e quando eu misturar as duas, eu quero que essa temperatura alcance o ponto de equilíbrio de 30. Então, se eu vou colocar elas em contato para que haja um equilíbrio, eu somo a quantidade de energia de uma mais a quantidade de energia da outra, e esse equilíbrio vai ter que dar igual a zero. Então, está aqui escrito já. Vamos lá, resolução. Como se trata de uma mistura de substâncias e equilíbrio térmico, somamos as quantidades de calor. Claro, a quantidade de calor da água quente, por isso que eu coloquei QQ, mais a quantidade de energia da água fria, por isso que eu coloquei QF, tá? Isso tudo tem que ser igual a zero. Como teremos variação de temperatura, temos que é o calor sensível, né? Para as duas substâncias. Aqui tem 70, vai ter que cair para 30, variação de temperatura, calor sensível. Uma que está em 25 vai aumentar para 30, calor sensível também, porque houve variação de temperatura. Calor sensível, a fórmula é a fórmula do macete, né? Que macete? Aqui, a massa, calor específico, variação de temperatura. Por que eu coloquei MQ? Porque a massa da água quente, calor específico, variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, mais a massa de água fria, vezes o calor específico, temperatura final menos temperatura inicial, isso tudo igual a zero. O C, que é o calor específico, tá? Que como é a água, nós temos que vai ser de 1 cal grama por Celsius. Você já poderia cancelar aqui ou simplesmente substituir por 1. Eu decidi fazer isso no final, tá bom? Ele diz aqui, ó, eu coloquei, né? Ou cortar no final, como fizemos aqui, tá? Então, a massa da água quente, eu não sei, porque eu quero fazer a razão, lembra? Vezes o calor específico. Qual a temperatura final? 30 da massa para a água quente, menos a temperatura inicial da água quente, que é de 70, mais a massa de água fria, vezes o calor específico, vezes a temperatura final, que é de 30, menos a inicial, que é de 25. Isso relacionado a fria. Tudo isso igual a zero. Não é? Então, fica MQ vezes C. 30 menos 70 dá menos 40, mais a massa fria vezes calor específico, 30 menos 25 dá 5. Tudo isso igual a zero. Organizando isso, fica menos 40, massa d'água quente vezes calor específico, mais 5 vezes a massa fria vezes o calor específico, igual a zero. Eu decidi fazer o seguinte, passar o 5 MFC para o segundo membro. Então, como ele está positivo, ele passa negativo, né? Fica menos 40 MQ vezes C igual a menos 5 MF vezes C. Como ambos estão negativos, eu posso multiplicar por menos, né? Por menos 1. E aí tudo fica o quê? Positivo. Fica 40 MQ vezes C igual a 5 MF vezes C. Não é? O MF que está multiplicando aqui passa para o primeiro membro como? Dividindo, porque eu quero a razão da massa de água quente
sobre a massa de água fria. Então, o MF, que está multiplicando aqui, passa para o outro lado o quê? Dividindo. E o 40, que está multiplicando, e o C que está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, aqui, como eu tirei o MF, ficou 5C. E do outro lado, tinha 40C, passa dividindo. Então, fica MQ sobre MF é igual a 5C sobre 40C. Eu posso cancelar o C com C, fica 5 sobre 40. Simplificando, isso é 1/8. Quanto é 1/8? 1/8 é 0,125. Está aqui a resolução, tá bom? A razão entre a massa da água quente sobre a massa da água fria. Eu fiz aqui o passo a passo. Se você substituísse por 1, talvez ficaria até mais simples, tá bom? Ou se você já tivesse cancelado o C aqui no início. Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e até a próxima resolução. Lembre que isso nos dá uma força, né, para continuar colocando esses vídeos. Valeu, tchau.